A África do Sul tem uma das mais estáveis democracias de toda a África. É também um dos poucos países do continente que não sofreram golpes de Estado. Essa é, no entanto, uma estabilidade relativa. Por muito tempo, sul-africanos viveram sob um dos mais longos e rígidos regimes de segregação racial do mundo. Para entender como isso foi possível, é preciso recuar 70 anos no tempo até 1948, quando foi instituído o Apartheid. Apartheid significa segregação em africâner, uma língua de origem holandesa. No caso da África do Sul, significou a segregação de todos os que não fossem brancos. Esse regime racista começou a ser implementado oficialmente no país a partir de 1948. O Partido Nacional venceu a eleição daquele ano. Era um partido formado por homens brancos, descendentes de imigrantes europeus, no sul do continente africano, que eram minoria no país, apenas 20% da população da época. Os negros e mestiços não tinham direito a voto. O primeiro-ministro responsável pela implementação das primeiras políticas institucionais do Apartheid foi Daniel François Malan, um filho de protestantes franceses que haviam imigrado da Europa para o sul da África. Essa presença europeia na África Austral vinha desde pelo menos o século XV, quando navegantes portugueses buscavam a rota marítima para o Oriente, contornando o Cabo das Tormentas ou o Cabo da Boa Esperança. Ao longo dos anos seguintes, franceses, holandeses e britânicos se estabeleceram ali em sucessivas ondas migratórias. O Reino Unido incorporou a África do Sul aos domínios da coroa em 1806. A independência só viria em 1909 e a soberania total em 1931. Ao longo de todo esse período, esses imigrantes europeus e seus descendentes, nascidos na África do Sul, editaram uma porção de normas racistas, restringindo o direito dos negros e dos mestiços ao livre deslocamento, à propriedade de terras e ao direito de votar. Mas foi só no pós-guerra, em 1948, que o Apartheid ganhou uma forma institucional. Em 1949 é publicada uma lei que proíbe todos os casamentos interraciais na África do Sul. Em 1950, uma nova lei torna obrigatória a classificação das pessoas em grupos raciais, inserindo essas informações no documento de identidade dos maiores de 18 anos. No mesmo ano, 1950, uma emenda chamada Emenda da Imoralidade torna crime as relações sexuais entre pessoas de grupos raciais diferentes. A própria ideia de classificar negros e mestiços em diferentes raças era confusa, além de claramente preconceituosa. Comitês governamentais responsáveis por essa triagem terminavam até mesmo por colocar irmãos consanguíneos em grupos e subdivisões diferentes com base nas aparências, tamanha a arbitrariedade dessa política que visava, no fundo, proteger os interesses dos brancos em detrimento de todos os demais. A partir de 1953 surgem normas para proibir os negros de andarem nas mesmas calçadas que os brancos, frequentarem as mesmas praias, usarem os mesmos ônibus, hospitais, escolas e universidades. A partir de 1959 tem início uma política que leva a segregação a um novo patamar. A remoção forçada de negros para os chamados bantustões, ou lares tribais. Esse nome era dado a regiões designadas pelos brancos para que os negros e mestiços vivessem em espécies de guetos localizados fora dos maiores centros urbanos. A justificativa moral era de criar espécies de estados negros independentes, mas na prática esses bastiões eram controlados por administrações marionetes. Nos anos 50, mais de 60 mil sul-africanos foram retirados à força de Joanesburgo e confinados num bairro chamado Soweto, que é o acrônimo em inglês para Southwestern Townships, ou municípios do Sudoeste. A comunidade negra de Sophiatown, nos arredores de Joanesburgo, foi removida pela polícia. As casas que ficaram para trás foram demolidas e o terreno aplainado por escavadeiras. Os novos moradores, brancos, batizaram o local com o nome de Triunfo. Esse fenômeno, que se manteve pelos anos 1960, 70 e 80, é considerado uma das maiores remoções populacionais forçadas da história. Na África do Sul, do Apartheid, negros eram tratados como estrangeiros, só entravam em bairros brancos como trabalhadores convidados, portando um passe específico, uma espécie de passaporte. Em 1960, moradores do bairro negro de Sharpeville queimaram seus passes na frente da polícia, que respondeu matando 69 manifestantes. Aquele ano marcou uma virada. Enquanto a África do Sul vivia o Apartheid, o mundo vivia a Guerra Fria, com americanos e soviéticos disputando grande parte das relações entre os países, com base na divisão simplista entre capitalistas e comunistas. Temendo que os movimentos de resistência dos negros sul-africanos pendessem para o lado dos soviéticos, muitas potências ocidentais, sobretudo o Reino Unido e os Estados Unidos, toleraram o Apartheid. Mas isso começou a mudar com o crescimento do movimento por direitos civis nos Estados Unidos e com os massacres que ocorriam na África do Sul.
Em 1960, pela primeira vez, a Organização das Nações Unidas em Nova York se pronuncia contra a política do apartheid do governo sul-africano. Em 1961, a pressão internacional aumenta com a visita do primeiro-ministro britânico Harold Macmillan à África do Sul, onde ele faz um pronunciamento ao parlamento local chamado Os Ventos da Mudança, no qual pede mudanças na política de apartheid. Porém, nenhuma dessas pressões externas teria um efeito se não fosse a luta dos próprios negros sul-africanos, e entre eles, um em especial: Nelson Mandela. Aos 43 anos, Mandela assume a linha de frente das ações de sabotagem que eram praticadas por uma organização do movimento negro local chamada Lança da Nação. O ano era 1961. A África do Sul havia se autoproclamado república, se afastando da órbita da coroa britânica e da Liga de Ex-Colônias do Reino Unido, chamada Commonwealth. Mandela e seus companheiros ameaçaram marcar a data com uma série de greves, manifestações, atentados e atos de sabotagem, colocando explosivos em estruturas da rede elétrica, da telefonia, em quartéis e linhas de transporte. O líder negro militava desde os 25 anos num partido político chamado CNA, sigla do Congresso Nacional Africano. Ele fundou a ala jovem do partido que nos anos 50 tomou o controle da CNA, pregando uma linha muito mais combativa em relação ao apartheid. Em 1962, Mandela, que havia recebido treinamento em técnicas de guerrilha no exterior, é preso e condenado à prisão perpétua. Em 1964, ele é colocado numa cela de aproximadamente 5 metros quadrados no presídio de Robben Island, onde é submetido a trabalhos forçados em pedreiras de cal. Do lado de fora, os confrontos aumentam. Em 1976, um protesto de estudantes em Soweto termina com 23 mortos, segundo o governo, e militantes do movimento dizem que o número pode ter chegado a 700. É nesse contexto que Mandela permanece detido 18 anos em Robben Island, até 1982. Em seguida, ele passa por outros presídios do país. Os anos 1980 são marcados por embargos de armas e embargos comerciais impostos por mais de 20 países contra a África do Sul. Em 1989, a queda do Muro de Berlim e a distensão da Guerra Fria reduzem a paranoia do governo e abrem novas possibilidades de diálogo na África do Sul. Naquele ano morre o então presidente Pieter Botha e no lugar dele assume o homem que negociaria a saída de Mandela da prisão, o presidente Frederick de Klerk. Num gesto político contra o apartheid, Mandela havia recusado outras ofertas de libertação nos 27 anos em que esteve preso. Ele fez do cumprimento da pena uma forma de protesto aos olhos do mundo. Em 1990, Mandela é solto e seu partido CNA volta a ser permitido. Ele dá início a um périplo internacional, sedimentando a imagem de um lutador pela paz e pela reconciliação. Em 1993, Mandela e de Klerk dividem o Prêmio Nobel da Paz. Em 1994, Mandela é eleito o primeiro presidente negro e o apartheid, que havia entrado em declínio a partir de 1990, finalmente chega a seu fim. O país foi unificado e a transição democrática foi pacífica, sem guerra civil. Inaugurou-se uma era de otimismo com o fim das divisões étnicas institucionalizadas e com a ascensão da imagem da nação arco-íris, que garantiria direitos iguais a pessoas de todas as cores. A eleição de Mandela suspendeu as sanções estrangeiras e a economia saiu da estagnação, fazendo da África do Sul um país emergente, hoje conhecido como um dos BRICS, junto com Brasil, Rússia, Índia e China. Mandela governou o país até 1999 e morreu em 2013. O desemprego, por exemplo, caiu drasticamente em 1994, ano do fim do apartheid, porém, desde então, voltou a subir. Depois de Mandela, outros 3 líderes do movimento, companheiros de Mandela, ocuparam a presidência, mantendo o poder sempre nas mãos do CNA, o Congresso Nacional Africano. O mais recente dos 3, Jacob Zuma, acabou renunciando em fevereiro de 2018, quando o apartheid completou exatamente 70 anos. Zuma foi acusado de envolvimento em casos de corrupção. A história revolucionária do CNA, o partido de Mandela, passou desde então a se fundir com acusações de desvios de recursos e outros crimes. O ciclo de luta contra o apartheid estava encerrado, mas isso não foi suficiente para acabar com os graves problemas sociais e econômicos do país. A desigualdade e o desemprego, que atinge principalmente a população negra, assolam a África do Sul, mais de 2 décadas depois do fim do regime segregacionista. O país é líder no ranking de desigualdade de renda entre ricos e pobres. A África do Sul do século XXI é um exemplo de luta contra o racismo e um exemplo de reconciliação. Porém, permanece adiante o desafio comum a tantos outros países africanos, o de conciliar democracia, respeito aos direitos humanos e crescimento econômico para todos.